Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Hoje vamos tratar de jornada de trabalho. Vamos começar a falar desse tema que é um dos principais temas no âmbito do direito do trabalho. A gente vai fazer uma sequência de vídeos sobre jornada de trabalho e hoje nós vamos começar com o básico, que é entender um termo às vezes tão controvertido, mas tão importante, não só para o direito do trabalho, mas também para o direito previdenciário, que é a noção de tempo à disposição do empregador. Tudo bem? Então, hoje, artigo 4º da CLT, tempo à disposição do empregador, um tema que cai muito na prova do OAB e que é importante para os empregados e para os empregadores saberem como tratar esse tema. É o começo da matéria, então se você pegar bem essa ideia do tempo à disposição do empregador, você vai conseguir entender a sequência, que são os limites de jornada, o banco de horas, o acordo de compensação, os regimes diferenciados, regimes especiais de trabalho. Então tem muitos temas que partem ali do básico, que é o tempo à disposição do empregador, uma situação de normalidade para as situações especiais. Beleza? Esse vídeo aqui se encontra dentro da nossa temática aí de vídeos curtos para que a gente possa ter uma boa visualização dessas nossas aulas e também um artigo que vai direto ao ponto, entregando para o aluno já questões da OAB. Não caiu no último exame agora do exame 33, mas caiu em vários outros. Eu vou mostrar um slide só com as provas em que você pode treinar o seu conhecimento sobre jornada de trabalho. Mas de qualquer forma, eu vou falar de uma maneira bem sucinta, bem prática. Então, se você é administrador, se você está no RH, se você é advogado trabalhista, com certeza vai poder ser um aprendizado ou uma revisão. Tudo bem? Bom, então vamos para o nosso slide aqui. Detalhe, pessoal, eu tenho essa aula completa no YouTube, no canal do YouTube, tá? É uma aula de 1 hora que a gente vai fazer bem mais rápido. E também, se você quiser ter acesso ao curso de resolução de questão para a OAB, está no Hotmart, na plataforma, na descrição desse vídeo. Tudo bem? Sem mais delongas, jornada de trabalho, o que é tempo à disposição do empregador? Basicamente, vamos fazer uma análise aí do artigo 4º da CLT. Então, o artigo 4º da CLT, ele fala da jornada. Então, vamos conceituar jornada de trabalho. Bom, pessoal, direito do trabalho, nós vimos que é um ramo da ciência jurídica que estuda as relações individuais e coletivas do trabalho. No âmbito das relações individuais de trabalho, você tem empregado e empregador estabelecendo uma relação jurídica base chamada contrato de trabalho, que no caso aqui a gente vai especificar falando do contrato de emprego, em que o empregado coloca à disposição a sua força de trabalho, seja presencialmente, seja telepresencialmente, seja um trabalhador externo, mas ele coloca a sua força de trabalho à disposição do empregador. O empregador vai se apropriar dessa força de trabalho, vai determinar o que ele vai fazer, vai dar ordens ou pedir que espere ordens que serão dadas para que ele execute tarefas, realize vendas, cumpra o objeto do seu contrato, conforme a sua profissão, conforme o seu acordo de trabalho que foi realizado com o empregador. No caso, por exemplo, de alguém que vai fazer uma jornada fixa por um trabalho fixo, ele tem que cumprir determinada hora de trabalho, cumprir o regulamento empresarial e executar as ordens que são dadas a ele. Tudo bem? Essa é a principal obrigação do empregado. Estar à disposição do empregador durante o contrato de trabalho. E vai gerar direito à principal obrigação do empregador, que é pagar o salário conforme as horas disponibilizadas. Se é um contrato em que há remuneração variável, conforme os resultados que o empregado tenha
obtendo direito à comissão, vai receber as comissões. Tudo isso dentro da jornada de trabalho. Beleza? Então, a jornada de trabalho compreende esse tempo à disposição do empregado prestando serviço ou aguardando ordens do empregador. Certo? Então, essa é a ideia básica, é o objeto principal do contrato de trabalho nos termos do que o empregado tem que fazer e que vai gerar o direito à remuneração, que é o que o empregador tem que lhe pagar. Certo? Essa ideia básica de jornada de trabalho, ela está no artigo 4º. A gente vai analisar o artigo 4º. Mas a jornada de trabalho é um tema muito complexo. Ao longo dessas aulas que a gente vai mencionar artigo por artigo aí, mais rapidamente, a gente vai abordar os seguintes temas. Ó. A gente vai falar de limite de jornada, né? Que tem um limite de jornada para ser cumprida. A gente vai falar dos intervalos dentro da jornada, que são obrigações também do empregador, direitos do empregado, de descanso. Também tem os períodos de trabalho, se é noturno, se é ininterrupto, regimes de compensação, vários temas aí que serão abordados. Por hora, você tem que ter a noção básica de que tempo à disposição do empregador é trabalho efetivo ou aguardando ordens para trabalho efetivo, certo? Na Constituição Federal, ó, a gente tem o limite de 8 horas, isso é um marco importante, a gente vai depois falar disso. Na CLT está no artigo 58, né? A jornada normal de trabalho sendo 8 horas. 8 horas o quê? 8 horas à disposição do empregador. Por isso é bem importante você ter noção desse esse conceito aí de tempo à disposição do empregador. Na OAB, ó, esse tempo de jornada é muito importante. Ó, ele já caiu 3 vezes o artigo 4º, o artigo 58, o artigo 59, 59A, 59B, 71, 75. Ó, isso aqui tudo 75 é teletrabalho, aqui é o tempo à disposição, aqui é a jornada normal, aqui é o acordo de compensação, tem o teletrabalho também, beleza? Então, coisas que já foram cobradas na OAB. E se você quiser, faz um print da tela, são questões sobre jornada de trabalho que já caíram, tá? Ó, no exame 25 caiu a questão 74, aqui no exame 32 caiu a questão 71, tudo bem? Então faça um print da tela aí, treine e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, tá? Bom, então vamos agora efetivamente ler o artigo 4º e esmiuçar o que a CLT diz do tempo à disposição, para que não fique dúvida sobre o conceito que eu já passei para vocês e que vocês possam decorar aí exatamente o que é. Né? Qualquer área que você trabalhe no âmbito do direito do trabalho, certo? Se você é RH, se você é advogado trabalhista, se você é empregado, isso aqui você tem que saber, é o mínimo, é o básico, certo? Então, vamos aqui para o artigo 4º, olha só. Então, serviço efetivo do empregado, que é o tempo à disposição. O artigo 4º diz: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Então, é o período, é o tempo à disposição do empregador, é que é esse serviço efetivo, tá? Seja aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, primeiro vamos visualizar. A pessoa está, vamos supor, numa indústria, na linha de produção, efetivamente operando o maquinário. Tempo à disposição. Ele está dentro da empresa aguardando um chamado para ir em algum lugar. Tempo à disposição. Ele está indo ao trabalho, trajeto, tempo de trajeto, não é tempo à disposição. Beleza? Então, está efetivamente trabalhando? Ok, tempo à disposição. Está está já está com o uniforme, com o crachá, ou está de prontidão, está de plantão, está pronto para ir trabalhar, só esperando um telefonema? Ok, tempo à disposição. Está indo ao trabalho antes de começar a sua jornada de trabalho?
naquele tempo de trajeto, não é tempo à disposição. As horas em itinerary, pessoal, elas foram revogadas pela reforma trabalhista. A não ser que a convenção coletiva preveja horas em itinerary, a regra geral agora é que esse tempo de deslocamento, mesmo que como se diz, transporte fornecido pelo empregador, não é tempo à disposição. Pode implicar efeitos jurídicos de acidente do trajeto, etc, etc, etc. Ok, mas não é tempo efetivo de serviço, não é jornada de trabalho. Não vai gerar direito a remuneração, a comissões, nada. Tudo bem? É enquanto está trabalhando ou efetivamente esperando para ir trabalhar. Ok? E também os intervalos não contam tempo efetivo, os intervalos legais, tá? Quando não computa na jornada não é tempo efetivo, e esse tempo de voltar e ir para a empresa também não é. Beleza? Então a gente delimitou bem, dentro das 24 horas do dia, o que é o tempo efetivo de trabalho. É aquele que está, vamos supor, uma figura normal, assim, geral. Marcou o ponto ou anotou o começo do trabalho, até a hora que marcou a saída para o intervalo, é tempo à disposição, aguardando e executando ordens. Voltou do intervalo até o final da jornada, também, tempo efetivo de trabalho. Esse ir ao trabalho, o intervalo e o sair do trabalho, a não ser que esteja de plantão, prontidão, que são outras situações, não é tempo efetivo. Beleza? Delimitamos no tempo diário o que é o tempo à disposição. Agora, isso está na CLT, né? Agora a gente vai falar do que é, rapidamente, tempo computado, período computado, mas não é de efetivo exercício, mas para fins legais, principalmente previdenciários, é contado como tempo de serviço. Ó. Então, ó, o parágrafo único diz: computar-se-ão na contagem do tempo de serviço para efetivo indenização, estabilidade, os períodos que o empregado estiver afastado prestando serviço militar ou acidente de trabalho. Então, serviço militar e acidente de trabalho é um tempo ficto de trabalho, né? É um período computado, mas não de efetivo exercício. Então, é uma exceção, tá? O período militar e o acidente de trabalho. Parágrafo 1º, computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar por motivo de acidente do trabalho. Beleza? Artigo 11. Né? No caso, esse parágrafo único aqui, ó, foi transformado aqui no parágrafo 1º, que já dá a correção aqui conforme a redação já atual da reforma trabalhista, tá? Então, ó, o que vale esse parágrafo 1º aqui, que é a mesma ideia, só que com o artigo reescrito, sem esse vetado aqui no meio, tá? Então, a reforma trabalhista já corrigiu aqui. Artigo 11 e artigo 55, ó, menciona na lei previdenciária que é tempo de prestação de serviço e que é período computado, tá? Então, no artigo 55 tem esses períodos computados que não são de efetivo trabalho, mas contam para fins previdenciários, tá? Então, por isso, muito importantes aí pro empregado, beleza? Bom, agora a gente vai pro principal parágrafo, que é o que tá caindo na prova. Reforma trabalhista tá caindo na sua prova da OAB e também é importante para que você tenha noção do que computa ou não como tempo efetivo de trabalho, tempo à disposição do empregador. Parágrafo 2º do artigo 4º. Por não se considerar tempo à disposição, então olha só, o artigo vem falando que não é tempo à disposição. Não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, que é o tempo minuto residual, né? De espera para bater cartão, 5 minutos antes, 5 minutos depois e 10 minutos no máximo durante o dia, um dia, né? Quando o empregado por escolha própria. Então, o empregado, por escolha própria, busca proteção pessoal, né? Em caso de insegurança nas vias públicas, mais condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares que serão enumeradas, isso não é tempo à disposição. Então veja só, terminou o expediente, 18 horas.
uma chuva, né, que está alagando a rua. O empregado não sai da empresa, mas não está trabalhando. Não é tempo à disposição. Beleza? Ele está se protegendo de situações climáticas. Ou um lugar que é perigoso, ele não quer esperar o ônibus no ponto. Ele prefere esperar o ônibus dentro da empresa e quando o ônibus aparecer, ele vai para o ponto. Ele está dentro da empresa e não é tempo efetivo de trabalho. Por quê? Porque ele está esperando um transporte público, porque ele está esperando passar uma situação climática. Beleza? Isso aqui, eventualmente, gerava dúvida no dia a dia do trabalho, mas a empresa agora pode deixar o seu empregado esperando passar a chuva sem que isso seja hora extra. É essa que é o fio da meada, né? O porquê dessa alteração legislativa. E também situações particulares. Aqui está despencando em prova, gente. Se a pessoa fica na empresa para uma oração, né, prática religiosa, ou se ela vai para a empresa por um dia que vai ter oração, num domingo, por exemplo, isso não considera tempo à disposição. Olha só. Então, atividades particulares, olha aqui, ó. Prática religiosa, descanso, né? Tá descansando. Lazer, o futebol na empresa. Tá estudando, tira um tempo lá para estudar, coisa dela, particular. Fica na empresa estudando, né? O tempo de alimentação ali, em que o café da manhã, por exemplo, que gera muita discussão, aquele café da manhã na empresa, antes de bater o pão, antes de começar a trabalhar, não é tempo efetivo. Atividades de relacionamento social, o encontro lá da empresa, né? Higiene pessoal, o tempo que está né, antes de começar um expediente, está fazendo a higiene pessoal. E agora um tema controvertido que aqui gera um pouco mais de dúvida, né? A troca de uniforme, em regra, quando não houver obrigatoriedade de realizar na empresa, não é tempo à disposição. Então, sobre aqueles itens ali, prática religiosa, descanso, lazer e tal, não tem dúvida. Se não está prestando serviço para a empresa naqueles momentos ali, não é tempo efetivo de trabalho, não vai gerar hora extra, beleza? Mas a troca de roupa, ela é controvertida. E a regra é o seguinte: a pessoa é obrigada a trocar o uniforme dentro da empresa. Vamos colocar uma situação bem comum: frigorífico, centro cirúrgico de hospital, que mais? Que não é só um jalequinho, né? É uma roupa completa. Vamos colocar aí atividades radioativas, em que tem toda uma paramentação. A pessoa é obrigada a trocar o uniforme dentro da empresa? Então isso é tempo à disposição. Agora, é uma troca muito rápida, que ela poderia até vir de casa com boa parte do traje e não sendo obrigatório aquela troca na empresa, então não é tempo à disposição. Beleza? Então, troca de uniforme obrigatória na empresa, um traje mais complexo, tem que ser computado jornada de trabalho. Então, bate o ponto, o certo seria, né, para as empresas, fazer corretamente. Se é obrigado a trocar na empresa, bate o ponto, troca o uniforme e continua o trabalho. Não tira essa troca de uniforme para depois bater o ponto. Beleza? Assim a empresa faz corretamente, o empregado faz corretamente, tem o seu tempo computado e a empresa obedece ali as regras sanitárias, as NRs relativas àquela atividade. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Beleza, pessoal? Bom, então basicamente isso é tempo à disposição. Espero ter sido claro na exposição. Isso é um tema que cai bastante na prova da OAB, é um tema que gera muitas dúvidas na prática do dia a dia. E vou deixar aí uma mensagem do Walt Disney, né? A melhor maneira de iniciar é parar de falar e começar a fazer. Então, vamos parar de falar que vamos se preparar, vamos parar de falar que vamos estudar e vamos efetivamente sentar, estudar, ouvir videoaula, abrir a CLT, fazer essas provas da OAB e com certeza você vai evoluir e chegar na sua prova e ser aprovado. Ou, se você está aqui para aprender um pouco mais de direito do trabalho, para que você já saia com essa métrica, essa ideia bem construída da jornada de trabalho. Isso é o básico para a jornada de trabalho. A partir de agora a gente vai para regras mais específicas. Beleza? Forte abraço a todos
bons estudos e até a próxima!